Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Livro de João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 28. A partir do versículo 28. Eu vou ler na linguagem na Almeida Revista Atualizada. A última palavra que Jesus ele expressa antes de expirar na cruz do Calvário é exatamente essa que está no versículo 28, que diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. Seria essa palavra consumado uma expressão qualquer, meus irmãos, se não fosse o seu profundo significado. E a expressão está consumado vem do grego tetelestai. Grava bem essa palavra, tetelestai, que além da tradução corrente, que pode também significar totalmente pago, também significa dívida paga, pode também significar cumprido, encerrado ou selado. E existe uma informação muito interessante, porque lá no século I, uma pessoa que cometia um crime, um delito, ela tinha ali os seus delitos marcados num papiro, como uma nota promissória, uma cédula de dívida. E ao cumprir o último dia dessa dívida paga, então eles davam baixa. E ali eles riscavam a dívida e colocavam essa palavra tetelestai, que quer dizer está pago, você não tem mais dívida comigo. Quando um escravo também ele era livre da mesma forma, então tinha lá tetelestai, você está livre, acabou o seu tempo, liberdade para a sua vida, não tem dívida mais comigo. O que eu quero dizer a você é a importância de nós sabermos quem somos em Deus e aquilo que Jesus ele fez na cruz para nos salvar. Eu quero dizer que você é o que a Bíblia diz que você é, e você tem o que a Bíblia diz que você tem, e tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, querido, é palavra de Deus, ela é uma verdade para o nosso caminho. E se o Senhor, Ele diz que a nossa dívida foi paga, então de fato, a sua dívida foi paga, está paga, você é livre. E a vitória, quando nós falamos da consumação, da vitória da cruz, a consumação é relatada exatamente nas Escrituras Sagradas. Jesus, em João 19, lá no versículo 33, ele diz: e isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso aqui é uma expressão, ele menciona alguns acontecimentos, e ele fala exatamente, olha, é para se cumprir as Escrituras Sagradas. Todo o Velho Testamento menciona Jesus, é o Messias revelado em toda a Escritura Sagrada no Antigo Testamento. Então quando vem Jesus, ele físico ali, carne, está mostrando ali, olha, ele é o Salvador, ele é o Messias que foi revelado nas Escrituras Sagradas. E é tão verdade isso, porque lá em Números nos fala, 23, que Deus não é homem para que minta. Deus, ele não é filho do homem para que se arrependa também. Porventura, tendo prometido, não o fará, tendo falado, não o cumprirá. Existe uma palavra de Deus, existe uma promessa do Senhor para as nossas vidas, e precisamos tomar posse. Nós não podemos ser reféns
do pecado que cometemos ou que aconteceu, talvez como culpa, como um fardo, um peso na sua vida. O que pode trazer esse caminho de libertação e liberdade é se arrepender. O caminho é o arrependimento. Mas eu quero te dizer, essa palavra ela faz todo o significado quando Jesus ele menciona na cruz, no seu último momento: está consumado, a sua dívida está paga. Uma outra coisa que quando Jesus ele diz está consumado, é a derrota de Satanás. Muita gente nas igrejas tem a má impressão da atuação do diabo na vida do crente e na vida da igreja. Pessoas com medo: eu não vou expulsar, eu não vou, não, porque senão vem retaliação contra a minha vida. Se esquecendo de que são parceiros, de que nós somos amigos de Deus, filhos de Deus. E se Jesus, ele traz a libertação, tira esse peso, ele arranca também de mim todo medo. O Senhor diz que ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O espírito do medo ele tem que sair, e é algo que apavora nos dias de hoje a humanidade. Fomos fazer na frente do hospital, lá na Unisa, e conversando com o guarda, ele dizia que passou pelo Covid, ele havia vencido esse lugar, quase morreu, foi entubado, e começou então novamente a ter, depois que ele sai recuperado, o médico diz: você não tem mais nada, mas ele começa a ter algumas dores, complicações, o medo, a falta de ar. Ele vai e volta para o médico, e ele diz: olha, será que eu estou de novo doente? O médico fala: você não tem nada, você está curado. E o médico fala assim: olha, é a tua alma, é o teu lado emocional. E isso tem trazido para muitos exatamente a enfermidade, doenças psicossomáticas, doenças geradas na alma. Então a gente precisa lutar. O inimigo, ele quer a sua morte, mas muitas vezes ele vai querer trabalhar no seu consciente, na sua mente, dizendo que você não foi liberto, dizendo que você não é salvo. Eu quero te dizer, você é abençoado, você foi liberto, você é salvo. Jesus Cristo na cruz, ele nos deu essa promessa: tetelestai, a dívida está paga. Somos filhos do Deus Altíssimo. Ele nos deu, nos garantiu essa verdade, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 28 diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Sobre vós. Então Deus, ele colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, essa autoridade. O demônio ele não pode te atacar, o mal ele não pode te atingir. Nós liberamos para a igreja a botija do azeite, para que você possa exercer o seu sacerdócio na sua casa, exercer o seu papel como o chefe espiritual na sua família, e também físico, mas representando espiritualmente, para que o inimigo saiba que você está coberto pela presença e autoridade do Senhor. E a Bíblia nos fala isso. João capítulo 10, 17 e 18 fala: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ou seja, está claro aqui, ele entregou a vida dele para nos salvar, mas também ele tinha e tem autoridade para reaver, para voltar, para ressuscitar. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Eu quero dizer com isso que nós temos autoridade para repreendermos não somente o mal da enfermidade, mas para lutarmos em qualquer área e dizer: a autoridade do Senhor está sobre a minha vida, e eu declaro que todo mal saia, que toda angústia saia, que todo desespero, que toda falência, que toda miséria. Nós temos essa autoridade e precisamos exercer como igreja essa autoridade na terra. O mal não pode prevalecer contra a igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu gosto muito de um texto que está em Romanos capítulo 5, 17. Por causa de Adão, nós ficamos escravos do pecado. Mas a Bíblia nos fala que por causa também de Jesus Cristo, a nossa dívida, ela foi cancelada. E é o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de e por meio de um só reinou a morte, ele diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, que palavra maravilhosa, como me traz paz ler esse texto. Por causa de uma pessoa, vem a consequência, vem a dor, vem a escravidão. Agora também, se a gente não tomar cuidado, eu volto para aquele lugar, para a minha vida adâmica. Mas Deus, Ele nos chama para viver a graça, a abundância da graça, o amor que me dá acesso ao trono da graça. Quando olhamos ao Senhor, eu penso logo, por que nós fomos chamados? Por outro lado, nós lemos nas Escrituras Sagradas que Ele nos separou. Quando Jesus ele vai para aquela cruz, Ele morre para nos salvar e para pagar a dívida. Ele também está dizendo: olha, agora você tem livre acesso ao meu trono. Agora você não depende mais de um sacerdote, do sumo sacerdote, não, porque Jesus, Ele fez esse papel. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós então temos acesso ao trono da graça através de Jesus Cristo. E é isso que fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos um povo escolhido, um povo separado pelo nosso Deus. Ele nos separou para isso. Jesus declarou: tetelestai, dando a mim e a você, por meio do seu sangue, o acesso à presença do Pai. E hoje nós temos esse acesso. Hoje você está na sua casa. Ontem eu falei para a igreja, mesmo estando online: pega a sua melhor roupa. Imagine você chegando na igreja, todo arrumado, perfumado. Faça isso. Ainda dá tempo de você fazer isso no culto agora das 18, porque agora já está começando. Você corrigir e fazer no culto das 18. Mas venha cultuar aquele que te deu liberdade. Venha cultuar aquele que te deu a liberdade para você conquistar aquilo que Ele te deu para conquistar nessa terra. Você sabe o que é uma dívida paga? Você sabe o que quer ter crédito? É isso que Deus está falando para você. Imagine você com o seu nome hoje todo sujo. Mas agora pense, seu nome está limpo. Seu nome não está mais no Serasa. Suas dívidas foram pagas. Sei lá como seu nome sumiu. Quando eu aceitei Jesus, Ele pagou a minha dívida. Ele limpou o meu nome. Deus, Ele me trouxe a liberdade. A liberdade. E é isso que eu quero deixar nessa manhã para o seu coração, que você possa entender essa palavra, quando Jesus ele diz, a última palavra, está consumada. Quando Ele diz está consumado, Ele está dizendo para você: olha, tira todo o peso. A dívida traz um peso, a dívida qualquer, ela traz angústia, e o que o Senhor está falando nessa manhã, olha, essa angústia ela vai sair
Sabe por quê? Porque hoje eu estou te declarando, eu gritei lá na cruz, eu dei um grito, meu último brado na cruz foi: está consumado, você está livre, você não tem mais o que pagar para mim, suas dívidas estão pagas, o seu nome está limpo.